E aí, pessoal, tudo bem? Então chegamos aqui ao último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje vamos ficar sabendo o que é que aconteceu quando Paulo chegou lá na presença do imperador César. Então fica ligadinho aí que nossa leitura vai continuar. E aí, pessoal, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o último capítulo do livro. Então, eles passaram aquele perrengue, né? Uma turbulência de vários dias em alto mar, aí chegaram à praia e aqui continua o 28. E havendo escapado, então souberam que aquela ilha se chamava Malta, né? Que eles ancoraram na ilha, né? Você lembra do capítulo anterior? Então eles havendo escapado de quê? Da tormenta, que o barco se despedaçou. E uns chegaram a nado, outros chegaram agarrados em pedaços de madeira e coisas que tinham no barco. Saiu boiando e conseguiram chegar à praia. Então, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Então, pelo menos uma coisa boa, né? Foram bem recebidos. Porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma vibra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo que a vibra pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver, né? Tipo, ele é um amaldiçoado mesmo. Ele escapou dessa tormenta, chegou aqui, vem uma vibra, que era uma venenosa, e era muito venenosa, picou e eles ficaram lá só olhando. Então ele não tem jeito, se ele escapou daqui ele não escapa. Mas, sacudindo ele a vibra no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinham, mudando de parecer, diziam que eram um deus. Aí está aqui com D maiúsculo, né? Claro que não ia acontecer nada. Se o anjo de Deus mesmo disse a ele que convinha que ele se apresentasse a César. Como é que depois de um livramento terrível, tão grande, de uma terrível tempestade daquela, ia acontecer algo com ele que pudesse reverter o que Deus tinha falado? Nada, né? E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram as coisas necessárias, né? Que eles tinham que continuar a viagem, né? E 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polis. Então, eles passaram 3 meses nesse lugar esperando que o inverno passasse, a época das chuvas, para daí poder seguir a viagem. Vejam só quanto tempo para poder chegar lá na presença do imperador. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde isto, costeando, viemos a Régio. E soprando um dia depois um vento sul, chegamos no segundo dia a Poteoli, tem um acentozinho aqui, Poteoli, onde achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos notícias de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. São a praça, né? De Ápio e para as 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, como com o soldado que o guardava. Então Paulo pôde ir para um lugar e só ficou um guarda lá com ele perto. E aconteceu que 3 dias depois,
Paulo convocou os principais dos judeus e juntos ele lhes disse, né? Depois que convocou eles, que se ajuntaram, Paulo lhe disse: Homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia, né? Pela esperança da nação de Israel eu estou preso. Então lhes disseram: Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Eles querem ouvir de Paulo, porque tem ouvido falar, essa seita que ele fala é a pregação de Paulo a respeito de Jesus, né? Toda parte já se escuta falar. E se fala contra ela, né? Se fala mal entre os judeus. E havendo-lhes ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, né, enquanto não houve um consenso, sempre tinha uns que criam e outros que não, despediram-se dizendo, Paulo, esta palavra, despediram-se, aí dizendo Paulo esta palavra. Quando eles foram embora, Paulo disse, bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, 2 pontos aqui, né? De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Nossa, aqui, eu vou repetir aqui o 27. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Né? Saíram discutindo. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade e coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E acabou o Atos 28. E a história que não relata ele diante do imperador César. Provavelmente isso vai estar em algumas outras cartas aqui, depois a gente chega lá. E eu vou encerrar esse livro, graças a Deus, mais um livro concluído. Deus sabe do propósito que eu tenho feito isso, essa leitura diária. Sei que para muitos é meio confuso, mas a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Então, se ficou alguma dúvida, vá ouvindo, ouça de novo. Abra na internet, Bíblia Online tem, ou pegue sua Bíblia aí na sua casa, que muitas casas têm o costume de ter uma Bíblia. Pode procurar a Bíblia e ler para entender. Porquanto, e vou repetir mais uma vez, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca os vossos olhos vejam,
nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e eu os cure. Essa palavra veio de Deus através do profeta Isaías. Paulo está recitando aqui uma palavra que está escrita no livro de Isaías. E isso tem acontecido muito. O povo tem ouvido demais de falar de Jesus, mas estão ouvindo e não percebendo. Estão vendo as coisas acontecendo, mas não enxergam. Então é disso que ele fala. Ele faz essa alusão de quem escuta, mas quem ouve, mas não escuta, né? Quem vê, mas não enxerga que as coisas estão acontecendo e endurece o coração. E muito tem acontecido isso. As pessoas têm endurecido o coração para a palavra de Deus, até gostam, são simpatizantes da palavra, mas preferem viver sua vida do seu jeito, da sua maneira. Preferem, acham que vai perder, mas a palavra diz, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Ele está falando nesse sentido. Aquilo que você acha que é tudo de bom para você, não é o caminho que Deus quer que você siga. Então, o que eu aconselho a você, reflita na palavra de Deus, pense no que Deus quer de melhor para a sua vida. E seja forte. Não se importa com o que as pessoas pensam em relação a isso. Porque se a pessoa querer ser diferente, querer se afastar de coisas que levam para o caminho errado, é tido como careta, retrógrado. Não, isso já passou. Tem tantas pessoas morrendo aí. Apesar de que ninguém vai escapar da morte. A vida aqui é uma aventura. Então, pense no que Deus quer de melhor para a sua vida, né? Os caminhos de Deus são muito melhores que os nossos, nosso entendimento. Hoje a gente está muito focado nas coisas materiais, muito focado no corre-corre do dia a dia. Mas Deus sempre tem algo mais. A gente não sou contra prosperidade. Pelo contrário, é muito bom ter as coisas. Mas isso não deve ser o foco principal da nossa vida. O nosso foco principal é o nosso louvor a Deus, nossa comunhão com Deus. Como se diz, como Jesus mesmo abriu, procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Deus cuida. Quanto mais você se dedicar à sua comunhão com Deus e você fazer pelo próximo, transbordar aquilo que Deus faz por você, você transbordar na vida dos outros, o resto vai vir por tabela, vai vir por acréscimo. É uma coisa natural. A gente não deve perder nossa paz, nossa vida por causa disso, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado por acompanhar a nossa leitura. E vamos ver quais serão os próximos aí, né? Tem algumas palavras, algumas mensagens rápidas que Deus tem trazido ao nosso coração e aos poucos eu vou postando aqui também. Então tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e fiquem todos com Deus.